Olá, boa noite. Meu nome é Sérgio Torres. Irei mostrar a resolução da segunda lista de simulação da disciplina de aprendizado não supervisionado de máquina. Essa lista focada em estatísticas multivariada. Bom, irei fazer essa apresentação, né, dessa resolução. Eu vou estar primeiro mostrando toda a resolução, né, da arquitetura computacional, né, de como esse código foi desenvolvido. E em seguida estarei mostrando análise geométrica dos gráficos, né, dos gráficos resultantes, porque todas as questões pediram para mostrar os gráficos. Então, para não ficar indo para o código e mostrando os gráficos, eu otimizei, é, né, que eu falarei mais à frente sobre. Então, toda essa implementação foi construída em Python, né? Como o professor nos recomendou, ele nos disponibilizou um notebook já com algumas informações muito importantes para essa resolução. E a gente utilizou algumas funções, né, que o professor recomendou para poder chegar no resultado esperado, né? Então, com isso, a gente utilizou aqui a biblioteca, a função random normal, né, da biblioteca NumPy para inicializar duas matrizes independentes, né, simulando variáveis normais. Então, para evitar a redundância de código da questão A até a questão K, foi estruturada uma função auxiliar que automatiza o cálculo geral, né, da covariância e da correlação. Essa função recebe. Cadê essa função? Essa função recebe os vetores de dados transformados e chama np.cov para a matriz de covariância e np.corcoef para o coeficiente de correlação. As transformações afins foram vetorizadas, operações de translação e escala são aplicadas diretamente aos vetores, enquanto as rotações puras foram processadas por meio de um laço de iteração que aplica matrizes de transformação geométrica utilizando as funções trigonométricas de seno e cosseno, certo? Aí por fim, os dados do subitem K, da letra K, são armazenados em um dicionário de memória para o acoplamento com a questão 2, certo? A gente armazena aqui os resultados de K para usar na questão seguinte. Sobre a questão 2, exige uma modelagem analítica contínua, né, transitando da simulação discreta para o cálculo de densidades. É, com isso, a gente definiu explicitamente o vetor de medidas e a matriz de covariância P, utilizando a função mgrid do NumPy também, para construir uma malha discreta bidimensional que representa o espaço amostral. O cerne geométrico, né, a questão principal geométrica dessa implementação, reside na classe multivariante normal.pdf, certo? E da biblioteca SciPy, que avalia a função densidade de probabilidade bidimensional sobre cada ponto da malha. O resultado matricial é então renderizado em dois formatos, utilizando o Matplotlib, né, uma projeção tridimensional via plot surface, e a representação por curvas de nível através da função conturf. É, e o último procedimento do código extrai as métricas empíricas armazenadas lá do subitem 1K, 1.k, né? E injeta automaticamente novos parâmetros na modelagem da modelagem paramétrica do SciPy, ok? Então vamos passar aqui, deixa eu descer aqui para a gente ficar melhor de ver, a análise desse resultado desses gráficos. Então a questão A, B, C e D, né, nesse caso aqui a gente tem os resultados de todas as questões e aqui embaixo como foi solicitado a questão do
do plot dos gráficos, o gráfico A exibe uma dispersão esférica perfeitamente ortogonal. A gente pode ver que ela está bem centralizada, e ela confirma, assim, a premissa de covariância estritamente nula entre variáveis independentes, né? Nas transformações lineares de translação e mudança de escalas, né? Que acontece no item B, C e D, que observa-se que o centroide da distribuição é transladado e a dispersão marginal ao longo dos eixos é amplificada. Contudo, a matriz de covariância mantém seus termos fora da diagonal zerados. Estatisticamente, isso prova que as translações e redimensionamentos univariados não induzem dependência linear. Vocês podem ver aqui que ele oscilou dentro do eixo, né? Foi reposicionada, mas não. Isso quer dizer que não depende linearmente, né? Esse redirecionamento. Já a questão, já nas letras E, F, G, H, que a gente vê aqui, é onde ocorre rotação, porque nesses anteriores aqui somente dispersão, né? Eles foram movimentados. E aqui ele já ocorre uma rotação. Que é diferente, né? Bem diferente. A aplicação da matriz trigonométrica promove a combinação linear entre os vetores ortogonais originais. No ângulo de π sobre 4, ou melhor, né, 45 graus, a nuvem de dispersão adquire formato estritamente elíptico ao longo das diagonais. Os cálculos empíricos ratificam a questão da teoria. A covariância converge para o valor de 1,5 e o coeficiente de correlação estabelece-se em aproximadamente 0,6. Né? Fica bem amarradinho aqui no 0,6. E no IJK, a gente pode ver aqui que as transformações comutativas finais aqui evidencia a invariância das medidas de dispersão em relação à translação escalar. Modificar a ordem de condição das constantes não exerce qualquer interferência matemática na magnitude da covariância ou da correlação. Ela se limita-se a reposicionar a nuvem de pontos no plano. E por fim, sobre a questão 2, nessa superfície 3D e curva de nível, a FPDF gerada, que a gente pode ver aqui, com análise desses dados, né, com a matriz P original lá de cima, contendo o elemento de covariância cruzada em 1.8, projeta o clássico elipsoide gaussiano tridimensional. A observação estrita das curvas de nível confirma que a covariância positiva inclina o eixo maior do elipsoide positivamente no plano XY. É o que a gente pode ver aqui. E esta forma difere da distribuição rotacionada no item da questão 1.j, que a gente viu aqui em cima, né? Difere. Cuja estrutura interna obedece a uma covariância distinta, derivada de eixos inicialmente unitários. Ajustado com os dados da questão 1, aqui o resultado da K, ao utilizarmos as métricas extraídas empiricamente do item da questão 1K, para alimentar uma nova formulação paramétrica, o algoritmo projeta uma superfície densitária que espelha com precisão analítica a inclinação e o formato da nuvem amostral, gerando via o Monte Carlo, né? Esse resultado atesta a dualidade e a equivalência rigorosa entre a estatística empírica de grandes amostras e a definição paramétrica formal de distribuição multivariadas. E com isso, os testes computacionais demonstram que as propriedades de dependência espelhadas na matriz de covariância respondem exclusivamente a combinações lineares e são invariantes a translações estritas.
O domínio desse conceito é imperativo para a aplicação correta de transformações lineares, né, em espaços de alta dimensão. Né? Com isso, muito obrigado. O tempo é curto. Até mais.